Mais um dia no divã, sinta-se à vontade. Você não consegue relaxar, não de verdade. Mesmo nas pausas, tem sempre uma parte de você em alerta, checando mentalmente o que está por vir, o que pode dar errado, o que pode fugir do planejado. Enquanto os outros descansam, você fiscaliza o caos, porque se você não controlar, algo pode desabar. E se algo desabar, talvez você desabe junto. Você chama isso de responsabilidade, mas lá dentro tem um nome mais exato: medo. Medo de falhar, de decepcionar, de não ser suficiente. Então você antecipa tudo, se prepara para tudo, gasta energia pensando em cenários que nunca vão acontecer. E mesmo quando tudo dá certo, você ainda sente que esqueceu alguma coisa, porque seu corpo está viciado na expectativa de problema, como se estivesse sempre esperando o próximo incêndio, a próxima crise, a próxima cobrança. E isso cansa. Isso rouba sua paz. Não é que você goste de controlar. É que você não sabe quem seria sem isso. Sem os lembretes, sem as listas, sem o planejamento excessivo. A organização te protege, mas também te aprisiona. Você virou gestora da sua própria ansiedade, uma vigilante do invisível. E quando algo foge do controle, você desmorona por dentro. Porque tudo o que você quer é sentir que está segura. Mas você confunde segurança com previsibilidade. E a vida nunca vai caber nas planilhas. Você virou a mulher que resolve tudo, que pensa por 3, que antecipa até o que ninguém percebe. E por isso, o mundo te chama de forte, de eficiente, de admirável. Mas ninguém sabe o preço que isso te custa. O sono leve, a mente acelerada, a culpa constante. Porque você acha que se baixar a guarda, tudo desanda. Então você se sobrecarrega. Mas no fundo, só queria deitar a cabeça e descansar sem medo, sem vigia, sem alerta. Talvez você nem perceba, mas sua ansiedade criou uma persona. Aquela que nunca erra, que nunca atrasa, que nunca é pega de surpresa. Mas essa mulher não. É real. Ela é armadura, um mecanismo, um escudo. Uma forma de garantir que você seja amada por tudo que entrega, mesmo que esteja quebrando por dentro. Você não nasceu para ser perfeita, nem para controlar tudo, nem para segurar o mundo. Você também tem o direito de parar, de respirar, de confiar. Tem dias em que você sente que vai explodir, mas não explode. Trava o maxilar, respira fundo, engole em seco e segue, porque aprendeu que sentir é fraqueza, e você não tem tempo para fraquejar, mas essa tensão acumulada cobra caro, vira dor nas costas, queda de cabelo, insônia. Seu corpo tenta te avisar do que sua mente se recusa a ouvir. Você está sobrecarregada. Mas como parar, se ninguém mais sabe fazer do seu jeito? O controle, que parecia te proteger, está te afundando aos poucos. Você vive antecipando catástrofes que quase nunca acontecem. Mas mesmo assim, se prepara para todas. Vai dormir ensaiando diálogos, acorda pensando em listas, vive em estado de prontidão e chama isso de organização. Mas não é. É sobrevivência. É ansiedade disfarçada de competência. É medo disfarçado de eficiência. Você não consegue ficar presente no agora, porque está sempre ensaiando o depois. Como se a sua paz estivesse condicionada ao próximo problema não surgir. Mas a paz verdadeira não vem da prevenção, vem da entrega. Às vezes, você olha ao redor e pensa: por que ninguém se preocupa como eu me preocupo? E isso te fere, porque você se sente sozinha. Como se carregar o mundo fosse uma missão só sua. Mas no fundo, o que te machuca não é a ausência de ajuda, é o excesso de controle. Porque você aprendeu que se não fizer, ninguém faz. Mas será que isso é verdade? Ou será que você nunca deu espaço para que os outros também cuidem de você? Você se irrita quando algo sai do planejado, quando alguém atrasa, quando algo é feito de forma diferente da sua.
E às vezes até tenta disfarçar. Mas lá dentro tudo trava, porque o controle te dá uma falsa sensação de estabilidade. E sem ele, você sente medo. Medo do imprevisto, medo de não saber lidar, medo de se mostrar vulnerável. Mas a vida é exatamente isso: vulnerável, incerta, espontânea. E o seu coração tá pedindo para viver mais leve. Mesmo que isso signifique não prever tudo. Você já notou como sente raiva quando precisa repetir algo? Quando precisa corrigir alguém? Quando percebe que ninguém presta atenção nos detalhes como você? Essa raiva, às vezes, não é do outro, é de você, por estar sempre acumulando mais do que pode carregar. Porque, no fundo, você queria que alguém enxergasse isso, que alguém dissesse: deixa, eu cuido. Mas ninguém diz. E você segue sendo forte, controlando, organizando, antecipando. E se perguntando quando será a sua vez de descansar. Você transformou sua vida em uma lista de tarefas. Tudo cronometrado. Tudo planejado. Até o lazer virou compromisso. E no fundo, você sente que perdeu algo. Espontaneidade, alegria, presença. Porque até os momentos bons precisam estar sob controle. E quando não estão, você não consegue aproveitar. Está sempre pensando no próximo passo, na próxima pendência, na próxima urgência. Como se a vida fosse um ciclo interminável de obrigações. Mas não é. A vida também é leveza. Mas você esqueceu como é se permitir sentir. Você já percebeu como seu corpo nunca relaxa por completo? Mesmo deitada, ele está em alerta. Músculos contraídos. Respiração curta. Pensamentos acelerados. Como se estivesse sempre se preparando para um impacto. Mesmo que ele nunca venha. Isso não é normal. Isso não é saudável. Isso é a sua mente em estado de defesa constante. E isso te adoece. A paz que você tanto busca não está no controle. Está em soltar. Em confiar. Em deixar que a vida também te surpreenda de forma boa. Às vezes, você se sente incompetente por não dar conta de tudo. Como se fosse fraca por cansar. Mas a verdade é que você está exigindo de si o que ninguém conseguiria sustentar. Nível de perfeição desumano. Um grau de controle irreal. Você não foi feita para carregar tudo sozinha. Nem para prever cada detalhe. Você tem limites. E honrar esses limites é um ato de coragem. Porque dizer, não aguento mais, também é força. A força de quem escolhe se cuidar. Você acha que o controle impede o caos. Mas muitas vezes, ele só cria um novo tipo de caos. O interno. A culpa por não dar conta. A frustração quando algo falha, a ansiedade constante por tentar evitar o inevitável. E nessa tentativa de prevenir tudo, você deixa de viver, de aproveitar, de se entregar, porque está sempre tentando conter o incontrolável. Mas talvez o verdadeiro desafio seja esse: confiar que, mesmo sem planejar tudo, você ainda vai estar segura, ainda vai ser amada. Você tem medo de soltar porque aprendeu que, quando soltou, alguém não te segurou. E isso doeu. Então, para não sentir de novo, decidiu segurar tudo, inclusive o que não é seu. Mas carregar o que é dos outros também te afasta de si. Te impede de olhar para o que você precisa, para o que você sente. Soltar não é negligência. É maturidade. É saber que cada um tem seu papel. E que você não precisa salvar o mundo para ser amada. Você já é. Talvez você ache que, se não estiver no controle, vai ser desvalorizada, ignorada, substituída, como se sua utilidade fosse a única forma de permanecer. Mas você vale mais do que aquilo que entrega. Você é mais do que tarefas cumpridas, do que dias produtivos. Você é presença, é cuidado, é história, e ninguém pode tirar isso de você. O controle não define sua importância. O amor verdadeiro permanece mesmo quando você solta, mesmo quando você falha, mesmo quando você apenas é. Você aprendeu a se antecipar tanto que nem sabe mais reagir ao inesperado com leveza. Qualquer imprevisto vira tempestade. Qualquer mudança de planos vira ameaça.
porque você construiu sua segurança em castelos de areia, em planos que não podem falhar, em pessoas que precisam agir como você espera. Mas a vida é outra coisa. É mar, é vento, é curva. E você pode aprender a dançar com ela, sem rigidez, sem roteiro, só com presença e coragem. Seu coração não foi feito para viver em alarme, nem sua mente foi feita para ser checklist. Você foi feita para sentir, para viver, para amar. E o amor não mora no controle, mora na entrega, no aceitar que nem tudo depende de você, que às vezes tudo o que você precisa fazer é existir, respirar, pedir ajuda, confiar. Porque você não precisa provar nada o tempo todo. Você só precisa ser. E isso já é suficiente. Se você pudesse olhar para dentro agora, veria uma menina cansada pedindo colo. Mas você aprendeu a ignorar essa voz. A seguir firme. A não demonstrar fraqueza. Só que sua força não está em segurar tudo. Está em reconhecer o que dói. Em acolher essa parte sua que só quer descansar. Que quer se sentir segura mesmo, sem controle. Que quer ser cuidada, e não apenas cuidar. Dá para ser adulta e, ainda assim, acolher essa criança. Ela só quer respirar em paz. Você merece viver em paz. Com leveza. Com espaço para errar. Para mudar de ideia. Para descansar sem culpa. A vida não precisa ser uma missão impossível. Você não precisa salvar tudo, controlar tudo, resolver tudo. Você pode soltar, pode confiar. Pode permitir que a vida também te surpreenda com o bem. O mundo não vai desabar se você parar. Mas talvez você desabe se não parar. E você merece mais do que sobreviver. Você merece viver de verdade.